Olá, turmas do terceiro ano, bem-vindos para a nossa revisão da aula 3, da unidade 1. Olha, essa unidade 1 ela está organizada da seguinte forma: são duas unidades, a 1 e a 2, 12 aulas na primeira unidade e 12 aulas na segunda unidade. Certo? Então, temos muitas aulas não. Logo vocês estarão já concluindo aí componentes de arte. Espero que preparados para fazer uma prova de linguagem maravilhosa. Vocês vão estudar aí também língua portuguesa. E aí, estudantes, pegando firme nos outros componentes que vocês ainda vão estudar no decorrer do ano, certo? Então vamos lá, vamos fazer a revisão dessa aula, terceira aula da unidade 1, aula 3.2, na verdade, né? Pintura e História, parte 1. Nós abordamos, então, o conceito de pintura histórica. Sei que vocês aprenderam esse conceito, que está relacionado à pintura que o artista faz de um fato histórico. Certo, estudante? Pode ser também mitológico, fatos ocorridos tanto no contexto político, religioso, social, enfim, literário. Então, tem uma diversidade de temas. Então, o trabalho dos pintores, né, ou escultores, que tem também na escultura, pintura histórica na escultura, né, também no cinema. Vamos ver pintura histórica, pintura não, a arte histórica na literatura, vai depender, né, de qual linguagem. Todas podem estar abordando tema histórico, que ilustram os grandes acontecimentos dos períodos históricos. E durante a aula falamos um pouquinho sobre esta obra, né, de Pedro Américo. Deixa eu voltar aqui, cadê o nome do artista? De Debré, desculpa. Pedro Américo é da Independência, né, do Grito do Ipiranga, às margens do rio Ipiranga. Então, essa obra de Debré, lá em 1822, que era a coroação de Dom Pedro. Coroação, acho que a palavra é essa mesmo, sagração e coroação de Dom Pedro, porque é feito por um padre, né, um cardeal, não sei qual qual desses, né, desses ofícios, mas é feito pela Igreja Católica, a coroação de um rei. Geralmente ele convida um rei, um padre para fazer a coroação do rei ou da rainha, enfim. E tem muitos detalhes nessa obra, eu poderia estar falando, mas nós levaríamos muito tempo. E eu até busquei outras imagens na internet para eu visualizar melhor. Estava nesta coroação também a esposa, a filha de Dom Pedro I, mas eu não consegui identificar aqui pelas imagens, né? Está muito, muito pequena aqui os personagens, né? E as faces das pessoas não estão muito bem nítidas, né? Porque havia muitas pessoas ali presentes, aí ele retrata ali muitas pessoas. Nós podemos ver aqui o uso de profundidade, né, que é da perspectiva, janelas e portas ao fundo, muitos lustres aqui nesse espaço que era considerado, nesse período aí, era o palácio. Certo? Então, os artistas são imersos na sociedade, marcado pelos acontecimentos históricos à sua volta. Então, estudante, pintura histórica traz, né, representa, então, todos esses fatos aí, depende de quem está solicitando, de quem está encomendando, né? Então, o artista ele vai registrar, representar os fatos, que pode ser históricos, mitológicos, literários, história religiosa. Os temas podem ser de política, batalha, cenas de guerra, personagens célebres, né? Ou muito feitos, né? De heróis, de homens notáveis. Ela pode ser realizada sob encomenda, que pode ser, então, de qualquer cidadão ali, né? Envolvido com a política ou com a religião, com a tematização da nação e da política, geralmente as pinturas históricas. Muito bem, vamos já para a atividade de sala.
Vamos então para a correção das atividades? Então, turmas, nós vamos fazer a correção das atividades de sala, porém, vocês tinham uma atividade prática, não é verdade? Deixei uma atividade prática. Professora, mas nós não temos tempo para fazer, porque são 20 minutos, temos um intervalo para atividade somente 20 minutos para responder e fazer atividade prática. Por isso que eu deixo a sugestão de uma atividade prática que pode ser feita no dia da aula, ou pode vocês com os professores combinarem de fazer nas próximas aulas. E atividade escrita vocês podem fazer como atividade para casa, responder, assistir aula para as correções, em um outro momento, enfim, vocês combinam aí, conforme a sua realidade, certo, estudante? Quem gosta de fazer atividade prática, faça ela. E ela vai ser considerada também como atividade de sala, certo? Então vamos lá, vamos para a tela, vamos para a correção da primeira atividade. Então, uma atividade, estudante, ela pode ser modificada, ela não precisa ser desenvolvida da forma que nós estamos apresentando, certo? Vamos lá, questão 1. No que se refere à pintura histórica, está correto que se afirma em pintura que representa fatos não reais, cenas mitológicas, literárias e da história religiosa, batalhas, cenas de guerra, personagens célebres, fatos feitos de homens notáveis são descritos em telas, realizada em geral sob encomenda, produção plástica comprometida com a tematização da nação e da política. Refere-se somente ao registro pictórico de eventos da história política. Essa palavra somente aqui já exclui essa questão, certo? Vamos então ver quais estão corretas, 2 e 3. 2 e 3. 4 nós já excluímos. Por que que a 1 não está correta, professora? Quando colocamos aqui esse negativo aqui, né? Que a pintura, que é a pintura histórica, é a pintura que representa fatos não reais. Quando eu coloco essa resposta negativa, eu excluo ela, porque pode ser sim em relação a fatos reais, certo? Fatos reais que ocorreu em um dado período, que pode ser em que o artista estava presente ou não. Então, vocês podem excluir a 1. E a 4, quando diz que é somente o registro pictórico, né? Vocês viram que o artista pode fazer uma escultura, ele pode escrever textos literários, não só a pintura, né? Muito bem, vamos para a próxima questão. Questão 2. Observe as duas obras e escreva as diferenças entre elas. Então, eu deixo bastante aberto para que vocês possam observar essas diferenças, apesar que uma é muito parecida com a outra. Porém, as cores, já observamos uma diferença nas cores, mas a posição dos cavalos, de alguns cavalos está bem parecida, ó. É verdade? Olha. Então, vocês olham alguns detalhes, ó. A posição dos cavalos está bem parecida, porém, aqui a imagem não está muito nítida, né, dessa primeira obra aqui. O casebre é igual, tem a janelinha, tem o pássaro, olha, quantos detalhes, é bem parecido. O trabalhador aqui, rural, com o boi aqui ele é mais branco, né? Aqui já é mais cinza, as madeiras aqui na carroça está diferente também. A posição deste homem aqui, que parece que seria a posição do pintor, não estou lembrada. Aqui já não aparece, aqui só tem duas pessoas andando lá, seguindo lá em frente. Enfim, podemos observar vários detalhes de diferença, né? Porém bem parecido. Aqui, ó, Dom Pedro está com o chapéu, aqui ele está sem o chapéu. E aí, você que tem boa percepção, né, tem um olhar bem aguçado, vai encontrar várias diferenças aí entre essas obras. Vamos ver o texto que eu trouxe para
posta mais próxima, vocês podem chegar mais próximo, porém podem acrescentar ali, certo? Então vamos lá. A obra foi feita com o intuito de transmitir um caráter glorioso, imaginativo e imponente para a nação brasileira. O objetivo foi alcançado e a tela entrou para a história e o imaginário da população, sendo interpretada por muitos como se a situação tivesse ocorrido dessa forma. Então, aí é uma introdução sobre as obras. Ambas as telas foram pintadas em Florença, onde os artistas residiam na época. Apresenta algumas diferenças em relação à tela principal, como os personagens retratados, entre eles o próprio artista, que se colocou no grande painel, em trajes civis, no agrupamento em frente ao casebre. Então, o artista está em frente ao casebre. Eu não consegui ver isso, mas não dá, né, para ter essa percepção quem é o artista aqui, quem é Debré aqui, ele está onde, né? Então, não tem uma forma de identificar bem. Mas, enfim, né, segundo as informações, que ele está presente na obra. Eu já pensei que era esse camarada aqui, né? Mas não é. Então, um outro detalhe é que esse personagem não aparece nesta obra, certo? Então, aí nós podemos já observar a diferença entre ela, apesar das cores, né? Também a diferença na pigmentação, na organização das cores. Aqui havia flores, galhos com flores, né? Aqui já não tem. Então, são detalhes que vocês podem estar escrevendo, tudo bem? Vamos para a terceira questão. Observe a obra A Liberdade Guiando o Povo, de 1830, e escreva o que você observa nas imagens e o significado. Pesquisar no material enviado. Então, eu enviei um material para vocês sobre essa obra, análise dessa obra. É importante sempre estar escrevendo, revendo. A professora já trouxe essa obra. Mas como é uma obra muito conhecida, ela aparece em muitos livros didáticos, né? Eu não lembro se houve alguma questão do Enem, acho que já houve uma questão do Enem dessa obra, sim. Eu até parei de trazer ela, mas, enfim, tem questões que podem repetir, tudo bem? Então, estudantes, são obras famosas, então é importante que vocês conheçam. Professora, isso não faz muito sentido para mim. Então, tudo bem, mas é importante que você tenha essa informação. Mas não vai conseguir assimilar, porque é uma obra de algo, né, de um fato histórico europeu. Enfim, quem sabe por meio dessa obra você não vai entender melhor sobre a Revolução Francesa, né? Então você pode pesquisar detalhes e associar essa obra para que você não esqueça mais desse conteúdo. Não é decorar, mas são estratégias que podem te ajudar a aprender mais. Eu já li muita coisa sobre a Revolução Francesa, mas sempre esqueço, porque é algo que você não fica constantemente falando, né? Então, a obra ela sempre traz assim, lembranças do que foi a Revolução Francesa, que é muito destacado no livro de história. Então, informação, conhecimento demais nunca faz mal, certo? Muito bem, então vamos ver ali o texto que eu trouxe para que você tenha aí um padrão, porém eu espero que vocês vão observar aí muito mais detalhes. Vocês acreditam que quando eu vi essa obra, porque a gente vê geralmente ali no livro, ou a imagem mesmo na internet, eu não havia percebido pessoas caídas no chão aqui, ó. Demorou para eu ver isso aqui, certo? Porque eu não lembro, não fiz análise desta obra durante a graduação, que é tudo muito correndo na graduação. Então, depois que me caiu, eu tenho pessoas caídas aqui no chão, quando eu fui estudar a análise dela. Então, tem detalhes que a gente não observa, certo? Então, a obra A Liberdade Guiando o Povo foi pintada por Eugène Delacroix, no mesmo ano em que ocorreu o conflito que a inspirou, a Revolução Francesa de 1830. Apesar de simpatizar com as ideias liberais, ele não participou efetivamente do levante, ou seja, do conflito, né, da manifestação. Em meio à fumaça dos canhões, uma mulher empunha a bandeira da França e um rifle
todos os personagens do quadro se engajam em benefício da liberdade. Do lado direito, a força da juventude configura-se num menino armado, o único meio que o povo teria para fazer valer seus direitos. Por exemplo, não tem detalhes dos corpos que estão caídos e mortos, não tem detalhes aqui falando que por meio da Revolução o rei foi capturado, teve sua cabeça cortada, acho que foi Luís XIV, não estou nem lembrado também. Está vendo como a gente precisa estar sempre estudando? Então, em história, vocês vão encontrar essas respostas, estudando também os livros de história. Muito bem, vamos então para a última questão. Escreva o contexto histórico da obra Independência ou Morte, de Pedro Américo. Né? Essa é a obra de Pedro Américo, que é aquela imagem de Dom Pedro I gritando lá a independência do Brasil. Período político muito importante no Brasil. Depois do grito da independência, o Brasil passou a ser uma república. Enfim, tem muitas informações importantes que está em volta desta obra, que vocês podem estar pesquisando, estudar. O texto que eu trouxe é bem curto, né? A tela Independência ou Morte é do artista Pedro Américo, que é um artista brasileiro, porém ele estudou fora do Brasil. Ele participou da academia também, ele fez um curso aqui na academia, AIBA, né? Academia Imperial de Belas Artes, e depois ele foi também para estudar fora, morou fora do Brasil. Então, um grande formato, tem 415 por 760 centímetros, foi pintada em 1888, está exposta desde 1895 no Museu Paulista da USP, São Paulo. O artista realizou o estudo que se encontra no Palácio Itamaraty, em Brasília. Por exemplo, eu estive no Palácio do Itamaraty, em Brasília, e não observei essa obra lá. Essa como a outra também, né? Como várias outras. Perdi a oportunidade de tirar fotos. Eu tirei algumas fotos, mas não guardei o arquivo. Hoje eu estou aqui trabalhando com aulas que eu precisaria daqueles arquivos. Perdi a oportunidade. Pedro Américo, então, aprofundou-se na pesquisa da época, estudando o movimento, né, da independência, entrevistando pessoas e buscando... essa palavra é indumentário mesmo, né? Documentários não, é indumentários, viu, gente? Os documentos que são os documentos originais. Pronto, aqui temos um material complementar sobre a série Missão Francesa, apesar que nosso mapa conceitual está apresentando lá a missão artística, né? Missão francesa, artística francesa, porém vai ser na próxima aula, certo? Por isso, Pintura Histórica parte 1, parte 2. Eu aguardo vocês na próxima aula e obrigado pela atenção. Até lá.